Boa tarde e obrigada por participar da nossa webinar com a Diligent, a introdução do portal para conselho administrativo. Faça de 2016 o ano em que seu conselho será digitalizado. Meu nome é Priscila Borsch, representante da Diligent no Brasil, e hoje estou aqui com o nosso diretor executivo de vendas da América Latina, André Bodowski, que vai fazer a apresentação do nosso portal. Obrigado, Priscila. Eu queria agradecer a todo mundo por participar do webinar de hoje. Algumas pequenas informações. O webinar vai ter 30 minutos, então é uma coisa relativamente curta. Espero que seja bastante produtivo para todo mundo. Para quem não conseguir assistir o webinar, isso aqui vai ser totalmente gravado e a gente vai depois mandar para todos os participantes um link para que as pessoas possam assistir quando precisarem após a sessão. Por favor, fiquem à vontade também de dividir isso com seus colegas e mandar para sua rede social. Outra coisa muito importante, por favor, fiquem absolutamente à vontade de fazer perguntas. Existe no sistema do GoToMeeting, esse sisteminha que a gente está usando para o webinar, uma parte de perguntas, questions, vocês podem mandar perguntas para nós. Antes de começar, também a gente vai ter uma pequena pesquisa. Vocês vão ver num momento uma pesquisa que vocês vão poder responder algumas perguntas baseadas na realidade. A gente tenta entender um pouquinho melhor como que vocês estão hoje organizando e dividindo a informação relacionada com o ecossistema de governança corporativa de vocês. Para quem está chegando agora, mais uma vez obrigado. Eu sou o diretor de vendas para o Brasil e para a América Latina da Diligent e eu vou agora começar com o nosso webinar, que é uma introdução aos portais para conselhos de administração. A gente gostaria que todo mundo conseguisse em 2016, além de superar a crise, também fazer com que seja o ano em que o conselho de administração das empresas e os comitês e os grupos de trabalho possam se tornar mais seguros e digitais. Aqui a agenda para vocês. A gente vai fazer uma pequena introdução sobre o que é um portal para conselho de administração. É uma super breve demonstração do sistema e depois a gente termina com algumas informações adicionais. Essa é a nossa pesquisa. Vocês daqui a pouco vão receber isso. Acho que já receberam agora a possibilidade de poder responder. A gente gostaria de entender um pouquinho melhor como que vocês estão atualmente utilizando, criando e compartilhando os documentos para o Conselho de Administração ou para conselhos consultivos ou, enfim, para esse ecossistema de governança corporativa das empresas. A gente sabe que os documentos podem ser impressos e distribuídos em papel. Muitas empresas, até acho que infelizmente, mandam por e-mail, que é uma coisa bastante ou pouco insegura ou bastante insegura. E também existem algumas outras plataformas que podem ser utilizadas, inclusive empresas que desenvolvem algumas coisas internas. Então seria importante para nós entendermos um pouquinho melhor como que vocês fazem isso. A gente também sabe que existem muitos desafios. Existe hoje, mais do que nunca, um controle enorme vindo da parte dos diversos reguladores de mercado. Então, os conselheiros, os executivos, as executivas têm mais do que nunca um desafio pela frente, porque o perfil dos conselhos mudou, acho que mudou para melhor, mas também aí aumentou a responsabilidade dos conselhos. Claro que todos os stakeholders também com muito mais preocupação sobre a performance do conselho. Então esse é um enorme desafio. E aí acontece o quê? Um aumento gigante da quantidade de informação que os conselheiros e conselheiras e executivos têm que acessar, têm que processar, e a gente, afinal, vive num universo multidispositivo hoje em dia. Não se tem mais uma realidade onde as pessoas utilizam só um desktop ou só um notebook. As pessoas estão nos seus computadores, nos seus tablets, nos seus smartphones o tempo todo, literalmente 24 horas por dia, e é
e é preciso dar a esses executivos e executivas a possibilidade de eles acessar essa informação a qualquer lugar e de qualquer forma. Outra coisa que acontece também relacionada com o aumento da complexidade, da responsabilidade dos conselheiros e conselheiras e do que se espera deles, é que a informação é muito fluida. Então, tudo está mudando muito rápido e informações aparecem de última hora e os conselheiros e conselheiras têm que avaliar isso, os comitês estão trabalhando também o tempo todo preparando essa informação e aí acontece que existe um desafio na hora de distribuir e preparar essas versões dos documentos para as pessoas. Um dos grandes riscos que a gente sabe é que muitas vezes os conselheiros e conselheiras acabam não se dando conta que existem novas versões de um documento e acabam perdendo tempo precioso, avaliando versões que já não são as mais atuais. E aí chegam na hora da reunião, ou algum tempo antes da reunião, e descobrem isso que perderam às vezes dias, às vezes horas, avaliando uma informação que já está desatualizada. Então, uma das vantagens a gente vai ver de ter um portal seguro como o nosso é que acaba com esse tipo de risco. E claro, eu acho que talvez a mais importante das funções aqui, que é a segurança. Existe dois tipos de problemas aí com a segurança. Ataques cibernéticos, de um lado, que crescem todos os anos em todos os países, e de outro lado são os acidentes com as informações, ou seja, algumas vezes usuários sem nenhuma má intenção acabam sem querer permitindo que a informação acabe vazando, outras pessoas que não deveriam ter acesso à informação acabam tendo acesso a essa informação, então isso é uma coisa que o nosso sistema também evita. E aqui a gente vai falar muito rapidamente, esse que todo mundo já conhece, mas acho importante revisar, o que é um portal? E quando eu digo portal para conselho, a gente está falando, na verdade, desse ecossistema, eu gosto de usar esse termo, esse ecossistema para governança, porque não é só o conselho de administração, esse sistema ele é útil para, como eu mencionei, para todos os comitês e grupos de trabalho. Então, de um lado, a gente tem lá um sistema de colaboração, em que as pessoas podem compartilhar informação, e compartilham de maneira segura. Esse sistema armazena muita informação, então todos os documentos da empresa ficam armazenados e criptografados de maneira extremamente segura e isso permite que os executivos e executivas, como eu mencionei antes, de qualquer lugar, a qualquer hora, possam acessar essas informações num universo multidispositivo. E o sistema elimina os riscos de acidentes com a informação, em que a gente vai falar sobre isso depois, fica quase impossível, algumas vezes absolutamente impossível, algumas vezes fica extremamente difícil que algum dos administradores do sistema, sem querer, dê acesso a algum tipo de informação a alguém que não deveria ter essa informação. Então, é uma tranquilidade gigantesca e uma segurança jurídica enorme para essas pessoas que precisam organizar e compartilhar essa informação. É muito importante a gente pensar de como foi essa avaliação, como foi essa evolução, desculpa, da tecnologia. Então, ainda que muitas empresas ainda utilizem papel, mas de maneira geral isso está acabando. Então, lá atrás, há muito tempo, as reuniões aconteciam, se preparavam os livros para os conselheiros, isso tinha que ser entregue com alguns dias de antecedência, pelo correio, por mensageiro. Depois, infelizmente, muitas empresas, pelo custo do papel, pela dificuldade de digerir isso, acabaram utilizando e-mail, que a gente acha que é uma maneira bastante não ideal de se distribuir essa informação confidencial. E também algumas empresas que utilizam alguns aplicativos que são simples leitores de PDF. O problema deles é que eles realmente não foram feitos para serem utilizados num ambiente de conselho de administração e são muito pouco eficazes e efetivos. E aí tem alguns e-mails protegidos, ainda tem muitos problemas porque usuários podem baixar o conteúdo nos seus dispositivos, isso é um problema sério de segurança, muito difícil de gerir também. Portais internos, que eu acho que são uma coisa muito interessante, apesar de serem caros de ser desenvolvidos, e por final o ideal, que é um portal seguro para conselheiros.
Aqui a gente tem um diagrama básico de como que isso funciona. De um lado a gente tem todos os tipos de documentos que podem ser colocados no sistema converte isso tudo, está nos nossos servidores seguros, nós não utilizamos nenhum tipo de servidor público de nuvem, nós somos donos dessa infraestrutura, o diferencial nosso, e do outro lado a gente tem os diretores executivos acessando isso de qualquer lugar, a qualquer hora. Os usuários, mais uma vez, de um lado a gente tem a equipe, as pessoas da Secretaria do Conselho, que a gente chama de administradores, preparando esses livros e de maneira criptografada e super segura, disponibilizando para conselheiros, conselheiros executivos e executivas que podem acessar essa informação de qualquer lugar, a qualquer hora, e podem interagir com essa informação. Eles podem fazer anotações, se comunicar, existem deliberações e aprovações no sistema. Até porque a gente sabe da complexidade desse processo, diversos departamentos da empresa que dão para os administradores, fornecem para os administradores documentos nos mais diversos formatos, com os mais diferentes graus de complexidade, infelizmente nunca é padronizado, e aí a vantagem, de novo, do sistema da Diligent é de poder colocar isso tudo no sistema, o sistema converte isso tudo, monta automaticamente esses livros, independente dos formatos, do tamanho, e fica de uma maneira super organizada através das atas, através dos capítulos dos livros, e é possível, então, não apenas disponibilizar de maneira mais fácil para os executivos e executivas, mas a vantagem de poder organizar de maneira muito mais eficaz e efetiva para essas pessoas. A gente ouve muito dos nossos clientes, esse é um testemunhal muito frequente de que o tempo gasto com o lidar com essa informação, o procurar a informação, fica reduzido drasticamente. É uma coisa super popular entre os executivos. E falando em popularidade, uma das coisas que eles também adoram poder fazer é poder acessar essa informação tanto online como offline. Nosso sistema permite isso. Um executivo pode, por exemplo, estar dentro de um avião e acessando, sem nenhum acesso à internet, pode estar acessando os documentos. E aí, aquilo que eu estava falando, de novo, sobre esse testemunhal, a economia de tempo. Isso melhora a governança porque sobra mais tempo para que os conselheiros e conselheiras e executivos dos comitês, diretores e diretoras, possam focar no que é importante, que é o trabalho relacionado com as decisões e não perder tempo, por exemplo, tendo que lidar com a informação que está organizada de maneira não ideal e é difícil de ser acessada. Então, o pessoal da Secretaria do Conselho, os administradores, podem criar esses livros de uma maneira muito mais rápida. E uma coisa muito interessante, é um paradigma completamente diferente, a empresa, os administradores, a equipe da Secretaria do Conselho tem sempre total controle sobre essa distribuição dos documentos, muito diferente, por exemplo, de você disponibilizar numa intranet ou mandar por e-mail alguém a informação para alguém. Na hora que você manda essa informação, você perde esse controle. Os usuários ou recebem por e-mail, ou podem baixar essa informação para os seus dispositivos, não há mais como você, por exemplo, desistir de dar essa informação a eles. No nosso sistema, os administradores têm total controle 100% do tempo, 24 horas por dia sobre essa informação, o que traz mais segurança para o processo, tanto do ponto de vista da pura simplesmente segurança de informação do ponto de vista de TI, como uma segurança jurídica. Outro testemunhal que a gente ouve com muita frequência é essa total facilidade que é dada para os usuários de poder encontrar essas informações. Eles podem procurar a informação nessa biblioteca de atas, de livros. Os clientes podem colocar no nosso sistema de maneira ilimitada 10, 5, 15, 20 anos de atas e reuniões, todas gravadas e guardadas com total segurança. Outra coisa que é muito importante é que é uma tecnologia extremamente simples de ser utilizada, então os usuários podem, de uma maneira muito intuitiva, avaliar essas informações. É como se eles estivessem lendo um livro, a diferença é que o livro agora
é digital. Eles conseguem compartilhar atualizações, eles conseguem compartilhar informações, eles conseguem interagir com a informação e com os outros usuários. Tudo é criptografado, também, na nossa opinião, infinitamente mais seguro do que, por exemplo, a utilização de e-mail e infinitamente mais organizado que, por exemplo, um chat room, alguma coisa assim. Não há nem comparação, vocês vão ver isso em breve durante a demonstração. Agora o que eu vou fazer é mostrar para vocês o sistema funcionando. Eu vou projetar a tela do meu iPad para vocês poderem observar como é o sistema funcionando em tempo real. Eu acho que é sempre o momento de se falar um pouquinho dos dispositivos, ainda que eu esteja falando de um iPad aqui. O nosso sistema, como eu disse, é verdadeiramente multidispositivo, ou seja, os executivos e executivas podem utilizar o sistema que eles quiserem. O que acontece é que existe uma migração natural para o iPad, dada a popularidade do hardware, mas nós não impomos nenhum tipo de sistema. Um usuário pode estar usando qualquer computador, qualquer tablet. Na verdade, eles podem estar utilizando um telefone celular se eles quiserem. Um dos problemas disso, a gente gosta de sempre lembrar, é que a tela do celular é um pouco pequena, não é ideal. Eu acho que também isso faz com que os usuários acabem utilizando o iPad. O que eu vou fazer agora, então, é acessar o sistema. Lembrando que isso aqui é apenas uma demonstração, então eu populei esse ambiente com algumas informações simplesmente para ilustrar. São documentos sem nenhum valor, não são confidenciais. Aqui a gente cai exatamente a visão de um conselheiro ou de uma conselheira, então a gente cai diretamente nesse ambiente que aqui está representada uma empresa qualquer, que possui um conselho de administração, e ela também possui 3 comitês. Eu queria que vocês imaginassem que, na verdade, essa empresa possui 5 comitês, por exemplo. E a razão de eu não estar vendo os outros 3 comitês aqui é porque eu não sou membro desses outros 2 comitês. Então, eu só estou vendo o que eu realmente preciso ver. Eu só vejo os comitês aos quais eu participo, nos quais eu participo. Então, por exemplo, o comitê de sustentabilidade ou de estratégia, eles não estão aparecendo, eu não sou membro deles. É aquilo que eu tinha falado lá atrás, fica absolutamente impossível esse acidente com a informação de que alguém tem acesso a algo que não deva ter. Um membro da Secretaria do Conselho ou um administrador, eles não conseguem errar nesse sentido de acabar dando acesso a alguma informação que não deveria estar, dando uma tranquilidade enorme para eles. Eu vou expandir isso aqui, agora eu vou acessar esse livro, eu vou ir começando pela agenda, por exemplo, e aqui um exemplo qualquer de uma agenda, eu estou interagindo com a tela do sistema. Agora eu vou começar a navegar, eu vou tocar na parte direita da tela, eu vou tocar na parte esquerda da tela, eu posso arrastar, soltar, idêntico a utilizar qualquer tipo de telefone celular. Ou seja, não há nenhum tipo de comando aqui que seja diferente do comando que qualquer usuário já está acostumado a utilizar ao utilizar um smartphone. Ou seja, isso é uma ótima notícia para os usuários. Eles não têm que aprender nada de novo. Eles podem navegar através desse botãozinho aqui na parte de baixo da tela, eles podem decidir que eles querem ir para a página 65, eles podem continuar navegando. Algumas coisas super interessantes sobre isso é que esse sistema não permite que os usuários, por exemplo, alterem essa informação. Essa informação está aqui, ela não pode ser editada pelos conselheiros. Isso é para evitar acidentes com a informação que alguém sem querer pudesse alterar algo. Só os administradores conseguem mudar a informação que está no portal. Eu posso também ampliar isso, como se eu estivesse usando um celular. Apesar de eu não poder mudar a informação, isso é uma boa notícia, eu como conselheiro não devo fazer isso. Se eu tenho alguma dúvida, eu devo informar ao administrador. Eu posso, por exemplo, tocar aqui em cima e abrir a parte dessas anotações. Eu posso, por exemplo, começar a interagir com essa informação. Então, eu estou me preparando para a minha reunião, eu recebi uma convocação, por exemplo, 7 dias antes da reunião, e agora
eu começo a me preparar, eu começo a marcar as coisas que são importantes para mim. Eu preciso ter certeza que durante a reunião eu vou estar, são coisas que eu quero trazer à tona e comentar com os meus colegas. Então eu posso fazer esse tipo de anotação. Essas anotações são 100% privadas, total privacidade para os conselheiros. Ninguém consegue ver essas anotações, nem mesmo os administradores, é impossível, elas são criptografadas na página. Isso é uma enorme tranquilidade para eles. Poderem fazer as anotações, poderem ter dúvidas, enfim, ninguém pode ficar monitorando as atividades, até porque muitos conselheiros são independentes, enfim, não há como se fazer isso. Isso é mais um exemplo de como esse sistema foi feito do zero, foi criado para ser um sistema para governança corporativa, então ele leva em consideração as realidades e as necessidades de um sistema de governança. Eu também posso, por exemplo, lá no canto superior direito da tela, tocar nas notas, e eu posso, por exemplo, escrever. Então, eu como conselheiro posso fazer isso. Eu, inclusive, posso, com a minha voz, ditar uma nota, se eu quiser. Essas notas, como eu falei, são 100% privadas. Agora, uma das coisas que eu posso fazer, por exemplo, é mudar essa nota, tocar no botão de privado e fazer com que ela seja pública para todos os membros do conselho, ou se eu quiser, que ela seja pública só para algumas pessoas. Eu posso, portanto, começar a fazer a ter um diálogo com os meus colegas. Diálogo 100% seguro. Sob meu controle, eu posso a qualquer momento apagar esse diálogo. Trazer novas pessoas para esse diálogo, se for necessário. Posso trazer um administrador, eu posso também tirar alguém desse diálogo. Mais uma vez, do ponto de vista de segurança da informação e de controle, é infinitamente superior a, por exemplo, um e-mail. Lembrando, a hora que você manda um e-mail para alguém, quem recebeu esse e-mail pode, sem querer, encaminhar para outras pessoas, pode trazer pessoas para essa conversa. Não é o caso aqui. Eu, como dono dessa conversa, sou tenho total controle sobre ela. Uma das coisas que a gente pode fazer também no sistema é permitir ou não que os usuários possam compartilhar essa informação. O sistema é muito granular no sentido de privilégios. Eu posso permitir ou não que um usuário, por exemplo, imprima páginas, eu posso permitir ou não que um usuário, por exemplo, envie páginas por e-mail. Eu tinha comentado com vocês que isso é um livro, a gente chama isso de livro, e até porque a gente pode ver aqui lá no canto superior esquerdo da tela, eu vou tocar e ver a estrutura lógica desse livro. Isso aqui é organizado como um livro. No caso do livro do Conselho de Administração, ainda que não seja obrigatório, isso aqui é ideal que seja na ordem da agenda. A estrutura dos comitês ela não é diferente do que a gente já viu aqui. Uma outra vantagem do sistema é poder alertar os usuários para atualizações. Por exemplo, a gente pode ver aqui no comitê uma atualização. Eu, como conselheiro, posso tocar aqui e observar onde essas atualizações foram feitas, em que páginas. Isso me ajuda muito, como conselheiro, a entender por que algo foi alterado. E os administradores podem, inclusive, colocar uma pequena observação aqui para ajudar as pessoas a entenderem a natureza dessa alteração. Eu posso tocar e já vou diretamente para a página onde ocorreu essa alteração. A qualquer momento eu posso tocar no canto superior esquerdo de livros e voltar para a biblioteca principal. Vou falar rapidamente da estrutura desse sistema. Lá no canto superior esquerdo eu posso abrir e ver que esse sistema tem uma área de livros arquivados, onde você faz exatamente isso. Arquiva as reuniões anteriores, de dezembro de 2015, de novembro de 2015, de 2014, 13, enfim, ilimitada a quantidade de arquivos que pode ser colocados aqui, não há nenhum tipo de custo adicional para isso. Centro de recursos é uma área onde os usuários podem, por exemplo, acessar informações que não são especificamente relacionadas com uma reunião, mas que se sabe que os conselheiros e conselheiras constantemente, frequentemente precisam acessar. Então você pode ter aqui um centro de recursos com, por exemplo, informações financeiras da empresa, etc. A gente tem uma área de contatos, que pode ser o contato dentro da empresa, um contato só da governança. Nós temos também uma área de calendário. Eu posso ter uma visão total de todos os compromissos da governança.
e uma parte de questionários que, pelo nosso tempo limitado, eu não vou colocar aqui, mas é importante saber que existe, esse sistema permite que os usuários criem, que a Secretaria do Conselho, perdão, crie questionários e pesquisas para os usuários. É claro, os usuários podem também pesquisar por palavras, por frases, o sistema. De maneira geral, esse é o sistema. Vocês podem ver que ele também tem uma parte de votações. É possível se votar como se votava no papel aqui. De maneira geral, esse é o sistema. Eu vou agora voltar para a página geral do meu iPad e dar continuidade e terminar assim a nossa demonstração. Eu queria dizer para vocês que vocês podem depois entrar em contato conosco. Para terminar, eu só quero falar muito rapidamente da Diligent, que foi uma empresa que foi fundada em 2001. Ela é pioneira, é a empresa que criou, inventou esse conceito de portal seguro. Nós temos escritórios em diversos países do mundo. É a maior empresa do setor. Nós temos mais de 100 mil clientes, nós somos uma empresa cotada em bolsa, a gente está presente em mais de 60 países e tem a taxa de retenção de clientes que se conhece mais alta do mercado, que eu acho que é uma métrica de extrema importância para quem está pensando em adquirir uma nova tecnologia, é saber que a gente tem um índice de satisfação altíssimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, o que eu recomendo é que vocês nos enviem e-mails. Vocês podem fazer perguntas através do GoToMeeting também. Visitem o nosso site, em diligent.com. Vocês podem agendar uma demonstração completa do sistema, obter mais informações sobre o sistema da Diligent, e a gente também oferece para vocês uma prova de conceito, um sandbox, um test drive do sistema. Vocês podem fazer isso sem nenhum tipo de custo, nem compromisso, e poder utilizar na prática o sistema da Diligent. Então eu quero agradecer a todos agora, e se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade de enviar a pergunta através do sistema do GoToMeeting. Muito obrigado. Eu acho que a gente tem uma pergunta aqui. Sim, nós temos, na verdade, duas perguntas. Uma delas é a pergunta de um dos participantes que quer saber quais tipos de arquivos e formatos que o portal suporta. Todos os arquivos, a resposta é todos os arquivos comuns utilizados num ambiente de escritório, todos os arquivos do Microsoft Office, Word, Excel, PDF, PowerPoint, imagens, texto. Então, a gente consegue que o sistema converta todos os arquivos, inclusive arquivos grandes e complexos com imagens, etc. E fórmulas, todos os arquivos são organizados e convertidos. E tem uma outra pergunta que chegou até a gente, que é sobre se é possível que as organizações, as empresas, consigam gerir, através de um sistema, diversos conselhos e comitês. A resposta é sim. Como vocês observaram, o sistema é todo segregado em diferentes ambientes, então teoricamente é possível de se gerir uma quantidade infinita de grupos de trabalho, de comitês e de conselhos de administração, principalmente quando se fala em conglomerados, ainda que o nosso sistema pode ser usado desde uma empresa que tenha poucos usuários até uma empresa que tenha centenas de usuários. Eu acho que essas são as perguntas, então eu quero agradecer a todos pela participação no nosso webinar. Lembrando que vocês vão receber um link com esse vídeo, isso tudo foi gravado para que vocês possam acessar e dividir com os seus colegas. Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima tarde e um ótimo carnaval para todo mundo.